E tem gente de 40 anos de idade que já está velha, e tem gente de 60 que não envelheceu. A educação escolar, ela tem muita coisa que é idosa, e algumas que são velhas. As velhas temos que descartar e superá-las. Aquelas que velhas não estão, e que ganharam vitalidade, nós temos que inovar, isto é, não apenas repetir. Porque toda a função, claro, é transformar de maneira que se consiga, antes de qualquer coisa, a recusa àquilo que já está ultrapassado. Nesta hora, vamos imaginar algo, e eu quero aproveitar esse teu tempo final exatamente nessa direção. Nosso país vive hoje um movimento de crise. Você sabe que a palavra crise, ela vem do sânscrito. No sânscrito, a expressão é kriya, que significa purificar. Quem aqui já praticou Ashtanga ou Yoga como técnicas, né, também estruturadas, essas trazem um exercício de purificação, de limpeza, chamados Kriya. Porque o que é uma crise? É aquilo que separa o que não serve daquilo que serve. Uma crise é aquilo que descarta o arcaico e cuida do que é tradicional. É aquilo que faz com que o positivo seja afagado e o negativo seja sepultado. Nosso país vive hoje uma condição que é difícil, é turbulenta, ela é dolorida, mas ela é necessária. Nunca nós aprendemos tanto quanto quando agora estamos aprendendo a lidar com política, a lidar com a nossa, às vezes, omissão, a lidar com distração, a entender que o público, isto é, aquilo que pertence ao povo. O público não é aquilo que não é de ninguém, mas é aquilo que é de todos. Há muita gente que trabalhou anos com a ideia de que o público é aquilo que a ninguém pertencia, de que ninguém era dono. Nós estamos invertendo um pouco essa percepção. E a ideia de que o público não é aquilo que de ninguém é, mas aquilo que é de cada um e de cada uma, que tem que ser cuidado enquanto patrimônio. Claro, é preciso ter esperança, é preciso ter iniciativa, é preciso, acima de qualquer coisa, a capacidade de superar, inovar e transformar como uma decisão ética. Educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. Mas Cortella, imagina, eu já sei, eu estou nisso há muito tempo, eu já atuei em secretaria antes, já estou aí há 20 anos, cuidado. Há um grande pensador britânico do século VIII, um homem chamado Beda. Nós estudamos em filosofia com o padre Lados, que já faleceu, era um pensador medieval. E Beda, que é chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de São Beda, Beda, o venerável, disse algo para você e eu não esquecemos. Ele disse: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo. Há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas. 3 trilhas virtuosas para superar, inovar e transformar. Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Não há crise que se ultrapasse sem humildade, generosidade e coerência. E nesta hora, claro, alguns diriam, como eu disse, já envelhecidos. E você sabe, Cortella, eu estou nisso há muito tempo. Cuidado. Não é porque você faz uma coisa há muito tempo que você está apto para continuar fazendo bem. Exemplo. Hoje de manhã em São Paulo, num hotel, uma senhora deu sinal para um táxi na porta do hotel, que é uma coisa que é antiga, dá sinal para táxi. Ela deu, o táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou assim: por favor, aeroporto de Congonhas. O taxista disse: pois não. E foi.
Quando eu estava chegando perto da Avenida Moreira Guimarães, continuação da 23 de maio, ela achou estranho, falou, engraçado, São Paulo o taxista fala tanto, ele está tão quieto, né? Será que eu não fui simpática com ele? Como ela estava do banco de trás, ela não teve dúvida. Para falar com ele, ela foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu nas costas, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou assim, senhor, me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, minha senhora, a senhora que me desculpe. Sabe o que é, dona? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você está há 20 anos em educação que você já está apta ou apto. Uma coisa é dirigir um carro funerário, outra coisa é um táxi. Uma coisa é ser gestor da educação. Em 2010, quando o país crescia, a gente viajava, tinha uma coisa deliciosa chamada caos aéreo. Não cabia de gente em aeroporto. As pessoas faziam um cruzeiro, compravam linha branca, carro vendido em 80 meses, gente comprando iogurte. Você já imaginou? Outra coisa é fazer educação em 2017. Uma coisa foi ser secretário de educação quando eu fui, em 1990, 91, 92. Sucedendo a Constituição Nova de 88, com uma outra distribuição de recursos começando. Outra coisa é sê-lo quando há, por exemplo, a inclusão das creches. Quando eu fui secretário na capital, as creches ficavam na outra secretaria. Elas eram ligadas à Secretaria de Bem-Estar Social. Todo o recurso da função ensino ia para o ensino fundamental e algumas escolas de ensino médio já existentes. Outra coisa é fazê-lo com um fundamental de 9 anos. Ou fazê-lo com 8. Uma coisa é fazer com professores que se formaram num tipo diferente de escola, de tempo, de cidade, com um salário que era mais elevado. Alguns de nós nos lembramos quando crianças, o visitante vinha ver nossa cidade, Jundiaí, a gente mostrava, aqui mora a diretora da escola, aqui mora a professora, aqui mora o juiz de direito. Nossa atividade foi sendo banalizada em termos de remuneração, por conta de algo que é absolutamente positivo, que é a democratização do acesso. Só que a democratização do acesso não deveria e nem pode ser feita à custa de um estrangulamento das condições de trabalho da atividade docente. Por outro lado, quando o nosso colega pergunta, quem quer dinheiro? Você sabe que dinheiro é importante, mas não é basta. É claro que ele queria que a resposta fosse o que foi. Claro que a gente sabe que por mais, se a gente tivesse um aporte hoje de todo o orçamento da educação, né, dos Estados Unidos da América do Norte, tivesse só para nós ainda não daríamos conta do que nós temos de fazer, porque a nossa questão não é só dinheiro. Ela é dinheiro, mas ela não é só isso. Ela é uma concepção pedagógica, uma reorientação da nossa cabeça em relação ao que fazemos.